Olá, é um prazer estar com vocês nesse quarto encontro de egressos. Meu nome é Elvis. Estarei apresentando para vocês agora, nesses minutos, sobre o meu tema, e a minha pesquisa tem como título Estratégias de aprendizagem no ensino de ciências para a promoção do pensamento crítico de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa pesquisa ela é orientada pela professora doutora Betânia Lopes, e nós estaremos abordando um pouquinho sobre o ensino de ciências, ao qual nós vemos que o ensino de ciências humanas na educação básica deveria promover a exploração sociocognitiva dos alunos, a afetividade, através de afetividade e ludicidade. Deveriam ser temas de constante atualização no decorrer das aulas. Os professores deveriam buscar temas pautados ali na realidade do estudante, na realidade do seu cotidiano, para que cause então ali o prazer do aluno em realizar essas atividades, ali então promovendo ali, desenvolvendo a sua criatividade, sua criticidade. Mas não é o que nós observamos dentro de um contexto de sala de aula. Quando nós paramos para analisar em sala de aula, tem sido aulas expositivas, de certa forma maçante, que não incentivam ali o estímulo investigativo do aluno, mas que poderiam ser feitas de forma diferente, erradicando então ali o caráter livresco, trazendo o aluno para ser o centro do processo de ensino e aprendizagem, planejando aulas ao qual os alunos têm um espaço para dialogar, para refletir entre si e com o professor, buscando então soluções para questionamentos que eles encontram em seu cotidiano. Então, como que eu vou fazer para promover o pensamento crítico do meu aluno? Esse é um grande desafio para os profissionais da educação, desenvolver nos alunos dos anos iniciais o pensamento crítico. Então, ele precisa trabalhar com abordagens científicas, visando a compreensão sobre diversos temas presentes no cotidiano do cidadão. Os professores eles deveriam, então, em primeiro lugar, ser pensadores críticos, que busquem desenvolver no seu aluno um olhar diferenciado sobre tudo o que acontece ao seu redor, aprendendo então ali a ter condições, o aluno possa aprender a ter condições de se manifestar de forma consciente sobre o que eles observam. E com isso o uso da experimentação se torna ali como um ponto de apoio, um ótimo ponto de apoio, visando esse desenvolvimento da manifestação do pensamento crítico nos alunos. E com isso nós trazemos um problema, a problemática a qual nós estamos buscando respostas é quais as contribuições da estratégia de aprendizagem e experimentação no ensino de ciências para a promoção do pensamento crítico dos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como objetivo, nós temos analisar a contribuição dessa estratégia de aprendizagem, a experimentação, no ensino de ciências para a promoção do pensamento crítico nos anos iniciais do ensino fundamental. E como objetivos específicos nós temos identificar a manifestação de capacidade do pensamento crítico, das atividades propostas a partir da experimentação, problematizar as informações sobre a percepção dos alunos acerca do seu envolvimento de nível de interesse e participação e analisar as ações do professor no processo de implementação dessa estratégia no processo de ensino e aprendizagem. No desenvolvimento do pensamento crítico, a própria BNCC ela já recomenda o que deve se aproximar o aluno de forma gradativa aos principais processos e práticas e procedimentos de investigação científica. As abordagens científicas, então, elas são de suma importância no processo de desenvolvimento do pensamento crítico do cidadão. Os professores, eles continuam presos a um caráter livresco, a metodologias passadas, ao qual eles utilizam de livros, enciclopédias, não sendo superado, então, esse caráter livresco. Então, o professor deveria refletir sobre suas práticas pedagógicas que estão sendo utilizadas, buscando melhorias no ensino e aprendizagem. Militão, em 2019, já dizia que a criança ela deve ter a possibilidade de viver experiências e compreender o mundo pela totalidade de seus sentidos. Então, a nossa pesquisa é pautada através das áreas do pensamento crítico, que, segundo Enes, nós temos ali 5 áreas do pensamento crítico, que é a clarificação elementar, o suporte básico, a inferência, a clarificação elaborada e as estratégias e táticas, ao qual nós vamos abordar a primeira, que é a clarificação elementar, onde nós vamos usar as suas subdivisões, que é focar em uma questão, analisar argumentos,
fazer e responder questões de clarificação e desafio. A nossa pesquisa ela é feita através de uma abordagem qualitativa, onde a investigação que considera a realidade social. A abordagem qualitativa há uma interação com o grupo, a coleta de informações e elementos que os números não traduzem, não podem traduzir em si. E nós vamos utilizar a intervenção-ação, ao qual vamos utilizar o ciclo da intervenção-ação composto pelas fases de planejamento, ação, observação e reflexão, para ali promover a manifestação da capacidade de pensamento crítico, conforme afirma Gonçalves em 2013. Então, Gonçalves ela traz esse ciclo da investigação-ação, onde nós fazemos primeiro um planejamento, passando para uma ação, depois uma observação e finaliza com uma reflexão sobre o que foi feito. Então, passa-se para um novo planejamento, ao qual vê os pontos ao qual precisa ser mudado, passa para uma nova ação, uma nova observação, nova reflexão, e aí passamos para um terceiro ciclo de planejamento, ação, observação e reflexão. Para essa pesquisa, como participantes, nós temos uma professora do 5º ano com seus respectivos alunos, e como instrumentos de coleta de dados, nós utilizamos questionários semi-estruturados para a professora, protocolos de registro de atividades com experimentação, diário de campo e o protocolo de atividade de autoavaliação. Na aplicação da estratégia, ela foi aplicada em 4 aulas, em 2 dias, ao qual os alunos foram divididos em 4 grupos para uma reflexão sobre a importância de uma boa digestão. E eles foram incentivados, então, cada grupo ali a ler a história adaptada à hora certa de comer, relacionando ao vídeo João passa mal de tanto comer. E então, depois de assistir o vídeo e ler a história, eles são incentivados a buscar soluções para os problemas levantados. Então, cada grupo recebeu ali um texto referente aos órgãos do sistema digestório, e no segundo dia eles iriam então apresentar e fazer um experimento relacionado a isso. Nesse segundo dia foi feita uma aula expositiva pelo professor, ao qual foi abordado os 2 primeiros órgãos, né, a boca e a faringe, e os alunos então estiveram ali fazendo um experimento relacionado ao esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, a saber. Cada grupo recebeu kits, então, para que eles pudessem estar realizando esses experimentos, e no final eles responderam um questionário contendo ali as categorias da clarificação alimentar. Em seguida foi feita a análise de dados, né, uma pré-análise do conteúdo, a exploração do material e o tratamento do resultado, onde foi possível observar que 42% dos alunos conseguiram focar em uma questão, era a questão 5 do seu questionário. 33% dos alunos conseguem, então, estar resumindo uma questão. Outros 33% dos alunos conseguem identificar conclusões. 33% dos alunos conseguem identificar ou formular critério para ajuizar possíveis respostas, que era a pergunta 1, que se repetia essa manifestação na pergunta 4, onde 8% dos alunos apenas conseguiram formular ou ajuizar critério para possíveis respostas. Como considerações finais, nós podemos observar que menos da metade dos nossos alunos conseguiram manifestar ali as capacidades do pensamento crítico. Durante a apresentação dos experimentos, inicialmente houve nos alunos grande dificuldade em focar em uma questão. Precisou da mediação do professor, onde eles melhoraram nessa categoria na realização dos questionários. Os alunos estiveram interessados na realização dos experimentos e nas demais atividades propostas, uma vez que foi permitida ali a autonomia do aluno na construção de seus conhecimentos, né? Ele foi colocado como centro do processo de ensino e aprendizagem, e ali teve uma descoberta durante essa realização das atividades. E como conclusão, nós podemos observar que as estratégias da experimentação no ensino de ciências favorecem para a manifestação do pensamento crítico. Porém, para uma melhora da qualidade de resultados, seriam necessários mais aplicações da referida estratégia. E aqui fica a nossa bibliografia, nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.